Filipenses. Glória a Deus. Amém? Se você não tem uma Bíblia impressa, só ir na lojinha ali, tem ainda, tá bom? Pode ir ali agora, não é 0800, mas dá para você ir lá, rapidinho. Filipenses, irmãos, esse é o livro que no dia 31 nós vamos compartilhar umas brincadeiras saudáveis aqui com os setores, você já está sabendo disso. Paulo e Timóteo, servos ou escravos de Jesus Cristo, a todos os santos em Cristo Jesus que estão em Filipos, com os bispos e diáconos, a vocês graça e paz da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Agradeço a Deus toda vez que me lembro de vocês, em todas as minhas orações em favor de vocês. Sempre oro com alegria por causa da cooperação que vocês têm dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. É justo que eu assim me sinta a respeito de vocês, uma vez que eu tenho em meu coração, quer nas correntes que me prendem, quer defendendo e confiando no Evangelho. Todos vocês participaram comigo da graça de Deus. Deus é minha testemunha de que, como tenho saudade de todos vocês, com profunda afeição de Cristo Jesus. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça ou da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e para o louvor de Deus. 12. Quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido do progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente que a toda a guarda do palácio e a todos os demais que estou preso por causa de Cristo. E os irmãos, em sua maioria, movidos no Senhor pela minha prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Verso 15. É verdade que alguns pregam Cristo por inveja e rivalidade, mas outros o fazem de boa vontade. Estes o fazem por amor, sabendo que aqui me encontro para a defesa do Evangelho. Aqueles pregam Cristo por ambição egoísta, sem sinceridade, pensando que me podem causar sofrimento enquanto estou preso. Mas o que importa? O importante é que, de qualquer forma, seja por motivos falsos ou verdadeiros, Cristo está sendo pregado e, por isso, me alegro. De fato, continuarei a alegrar-me, pois sei que o que me aconteceu resultará em libertação, graças às orações de vocês e ao auxílio do Espírito de Jesus Cristo. Verso 20. Aguardo ansiosamente e espero que em nada serei envergonhado. Ao contrário, com toda a determinação de sempre, também agora Cristo será engrandecido em meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é 22.
Caso contrário, vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho, e já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, o que é melhor. Contudo, é necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Paulo está meio confuso. Ora ele quer, ora ele não quer. Ele quer ir para Cristo porque é lucro, mas ao mesmo tempo ele quer continuar com a igreja de Filipe, 25. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês. Ele sabia que a sua hora não havia chegado, a fim de que pela minha presença outra vez a exaltação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Não importe o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Jesus Cristo, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a respeito de minha ausência, fique eu sabendo que vocês permaneceram firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica, sem de alguma forma deixar ser intimidados por aqueles que se opõem a vocês, para eles isso é sinal de destruição, mas para vocês de salvação, e isso da parte de Deus, pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer por Ele, verso 30, já que estão passando pelo mesmo combate que me vieram enfrentar e agora ouviram que ainda enfrento. Amém, irmãos? Olha que versículo maravilhoso. Pois a vocês foi dado o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas também de sofrer. É privilégio, irmãos. Por isso que tem aquela música, Brígia. Está sofrendo? Como é a música? Está sofrendo. Aí, glória a Deus, Brígia, estava tudo combinado. Às vezes nós ficamos meio confusos, irmãos, em relação à vida cristã. Mas a carta aos Filipenses, ou a epístola, como você preferir, é uma declaração de alegria. E às vezes nós temos a impressão, eu tenho a impressão, de que nós vivemos eternamente o versículo 29, e não a epístola aos Filipenses, que é uma declaração de amor à alegria. E pasme, irmãos, sabe onde Paulo estava quando ele escreveu essa carta? Preso. Como assim? Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, porque eu estou preso. Oh, que maravilha! Como que alguém escreve uma carta da alegria preso? Paulo. Na sua viagem, Paulo a Roma, Atos capítulo 2, você vai perceber que essa igreja nasce na prisão. Ele escreve para esta igreja, ou para os filipenses, de uma forma em que ele estava aprisionado. Quando você lê Atos capítulo 16, você vai ver o nascimento dessa igreja de uma forma extraordinária. Primeiro, Lídia se converte. Depois, irmãos, mesmo Paulo e Silas na prisão, algo de extraordinário acontece. A igreja ora, a igreja intercede, os alicerces se abalam e ele é liberto. É nesse período que nasce essa igreja, de forma extraordinária.
debaixo de milagre e graça. Por isso que ele, então, quando está preso, ele faz questão de escrever algo assim: eu me alegro por vocês. A minha alegria é saber que a igreja de Meiaípe é uma igreja alegre. Quando você vê um irmão cabisbaixo o tempo inteiro, ô irmão, olha para cima, de onde vem o teu socorro e o meu vem dos céus, levanta a cabeça. Paulo escrevendo aos filipenses, preso e dizendo que está alegre. Ele chega a dizer que isso é privilégio. Está sofrendo, é privilégio. Está perdendo, é privilégio. Ah, pastor, não é bem assim não, né? Filipenses vai nos ensinar. Irmãos, aparece em Filipenses 16 vezes a palavra alegria, ou alegrai-vos, ou alegrem-se no Senhor. 16 vezes. Em uma epístola muito pequena. Apenas, dizem que tem que ligar, 4 capítulos. Está passando não, lindão? Ah, tá. Apenas 4 capítulos. Não sabemos ao certo, irmãos, sabemos ao certo quem escreveu, mas precisamente a data. Dizem que aproximadamente entre 60 e 62 depois de Cristo, que essa carta foi escrita. Destinatário e autoria, claro, ela já começa no verso 1 dizendo, que lemos, que Paulo, junto com Timóteo, seu filho na fé, ele está discipulando Timóteo, preparando Timóteo, para quando ele chegar lá no final, como ele diz assim, combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, agora eu deixo Timóteo seguindo aí essa jornada. Então Timóteo está escrevendo aos filipenses junto com Paulo. E aqui nessa versão, ele está aqui servo. Você vai olhar, nós estamos estudando a Bíblia, você quiser pode vir. Toda nota de rodapé é seguida de uma letrinha aqui em cima, ó. Nesse servo, dependendo da sua versão, tem uma letra A, B, C ou D. Aí você vai olhar aquela letrinha que está aqui em cima do S, lá no rodapé vai estar assim, olha, no original é escravo. Alguns usam número em cima aqui, para te indicar que essa palavra pode ser substituída por escravo. Ou seja, Paulo e Timóteo estão dizendo, escravos de Jesus Cristo. Para dizer assim, tudo que nós estamos fazendo é por Ele. Eu estou preso nele, agarrado nele. E literalmente ele está preso, escrevendo essa carta. Bora para frente. 4 capítulos, 104 versículos. A centralidade da carta é a alegria em Cristo Jesus. E palavra-chave, lógico, da carta é a alegria. O Hernandes tem uma mensagem espetacular. Os ladrões da nossa alegria. Há pelo menos 4 tipos. E eu não vou falar aqui, e depois você pode ouvir a mensagem do Hernandes ou ler o livro. Mas ele vai pregar em cada um desses capítulos uma característica daquilo que rouba a nossa alegria. Personagens centrais, claro, Paulo, Timóteo acompanhado e Epafrodito, nome do seu filho. Vocês que não têm filho aí, o nome do seu filho aí, ó, vai ser lindo. Ô Epafrodito, vem cá, meu filhinho amado. Então, oi? Dito, né? Os 4 capítulos, irmãos, dessa epístola, a alegria no evangelho, apesar das circunstâncias. O que é que Paulo está fazendo? Ele mostra que sua prisão contribuiu para o avanço do evangelho. Paulo está dizendo que mesmo em meio a essas circunstâncias, o evangelho cresceu.
Se você olhar o verso 14, dá uma olhadinha no verso 14, o que é que ele está dizendo aí, olha. Dá uma olhadinha, agora. E os irmãos, em sua maioria, motivados por quem? No Senhor, pela minha prisão. A igreja ficou o quê? Feliz. Paulo está preso, irmãos, dá glória a Deus. Como assim? Eles ficaram motivados, por quê? Diz o verso 14, pela prisão, estão anunciando a palavra com maior determinação e destemor. Ou seja, não importa as circunstâncias, capítulo 1, a essência do capítulo 1 é isso. A primeira característica daquilo que rouba a nossa alegria é não olhar para as circunstâncias adversas. Porque toda vez que nós olhamos só para as circunstâncias adversas, isso rouba a nossa alegria. É isso que Paulo está dizendo. Olha, Filipenses, apesar de tudo isso, o evangelho continua avançando. E aí, irmãos, maior determinação. Vamos aqui pensar em nós aqui. Normalmente é o contrário. Quando alguma coisa não se encaixa, normalmente nós desanimamos. Não se encaixou naquilo que nós tínhamos planejado ou sonhado, enfim. A tendência da maioria é desanimar. O texto diz que, sabendo que Paulo, o seu líder, o seu pastor, enfim, aquele que estava direcionando a igreja, aquele que estava preso, eles estavam ainda mais determinados. E aí ele tem propriedade para dizer, abatidos, mas não destruídos. E com destemor, fazia tudo com ousadia. Esse é o capítulo 1. Capítulo 2, a alegria na unidade e na humildade. Claro, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não quis ser igual a Deus, esvaziou-se a si mesmo, ainda ser servo, e servo ali de novo, escravo. Cristo. E aí o capítulo 2. Capítulo 3, a alegria que vem de conhecer Cristo. Aí Paulo chega a dizer, declara que tudo é perda. Morrer é lucro. Como assim, gente? Paulo estava querendo tirar a própria vida? Não. O que ele estava experimentando era uma fagulha, era uma centelha do que Deus estava falando com ele. Então, o que eu estou vivendo, a perseguição, ele estava preso de forma injusta, irmãos. Paulo não tinha cometido crime algum, assim como Cristo também. Tanto é verdade que, depois que eles descobriram que ele era cidadão romano também, tentaram fazer assim, olha, Paulo, vamos fazer o seguinte, que ninguém fique sabendo, cai fora daqui na surdina. Ele, agora vocês vão ter que me libertar, todo mundo vendo, porque eu sou cidadão romano, e todo mundo vai ter que me reconhecer aqui. Porque o Cristo que eu prego, todo mundo vai ver agora. Normalmente, nos dias de hoje, sairíamos na surdina e dando glória a Deus. Paulo não. Vocês não me prenderam? Todo mundo vendo? Então, vamos me libertar? Todo mundo vendo. Mostrando para todo mundo que eu não cometi crime algum. Estou preso injustamente, porque estou pregando ao Cristo. Por isso que ele, morrer agora é lucro. E o quarto capítulo, a alegria que gera paz e contentamento. É o capítulo final. Assim, irmãos, eu sei que essa é uma epístola maravilhosa, da alegria. Por isso que eu li todo esse capítulo 1. E eu quero que você, a alegria nas conexões certas. Tem pessoas, irmãos, que te joga para baixo.
tem pessoas que de fato roubam a nossa alegria. No capítulo 1 ele vai falar das circunstâncias que podem roubar a nossa alegria. No capítulo 2 ele vai falar sobre pessoas que tentam roubar a nossa alegria. Você já chegou perto de alguém e falou assim: rapaz, fiz uma prova maravilhosa hoje, e eu acho que assim, eu vou entrar naquele curso, naquele concurso. Já tentei 3 vezes. E o meu primo já tentou umas 4 vezes, não conseguiu também não. Você chega, irmãos, hoje eu dei entrada no meu carro em 60 vezes. Você está doido, irmão? Você vai pagar isso até Cristo voltar, o carro vai dar maior prejuízo, vai quebrar todo mês. De certa forma está certo. Mas pessoas que roubam mesmo. Então eu preciso voltar a um tema aqui, ó. A alegria nas conexões certas. Tem pessoas, irmãos, que a gente precisa de fato se relacionar, ter conexões, mas é preciso também ter um olhar assim diferente. Tem gente que suga. Você chega no ambiente, uau! E outros chegam assim e falam assim: uau! O ambiente muda completamente. Eu não quero falar de energia nesse negócio aqui não, pelo amor de Deus. É o crente mesmo. Não é o mesmo espírito que está com você, está com o outro, não. Vamos lá, que o tempo está passando ali. E o primeiro é esse mesmo. A alegria nasce da parceria do Evangelho. Verso 3 ao verso 5 diz assim: agradeço. Agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Olha, do verso 3 ao verso 5, olha quantas vezes o apóstolo fala aos filipenses: eu me lembro de vocês. Ele diz: em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria. Tem gente que ora, parece que está assim, fazendo aquela oração funeral, assim, está morto mesmo, só estou dando a extremunção. Vai. Alegrai-vos no Senhor. Ele diz: sempre oro com alegria por causa da cooperação de vocês. Tem dado ao Evangelho desde o primeiro dia até agora. Vocês, 4 vezes, vocês. A alegria nasce da parceria. Parceiros, irmãos. Paulo deixa isso claro, que a igreja de Filipe estava desenvolvendo, vivendo algo melhor e extraordinário. Não era por causa dele, até porque ele estava preso, irmãos. Paulo não estava pastoreando diretamente a igreja. Tinham pessoas na igreja, tinha líderes na igreja, e ainda assim a igreja crescia, desenvolvia, experimentava milagres, porque tinha gente lá fazendo o quê? Orando, fazendo as coisas com alegria, mergulhado no Evangelho de Jesus Cristo. Ele tinha parceiros na igreja, ele não tinha oposição, ele tinha parceiros, ele tinha aliados no Evangelho. Eu agradeço ao meu Deus toda vez que me lembro de vocês. Tem gente que quando você lembra, você fala: misericórdia, Jesus. Inclusive eu. Aqui não, eu me alegro quando eu me lembro de fulano, de ciclano, de Beltrano. Aquela irmã, aquele irmão, como ele tem orado por mim. Eu me alegro por causa de você. Ele tinha parceiros. Desde o início da igreja, essa parceria fica evidente quando o Evangelho chega a Filipos, através quando Lídia se converte, a Atos capítulo 16. Quando ela entrega e entende do Evangelho, tudo muda. Se você quer entender Filipenses, você precisa ler Atos 16 também.
Com o passar do tempo, os filipenses demonstram o seu amor e parceria enviando ajuda para Paulo. Irmãos, essa não era uma igreja abastarda financeiramente, não era uma igreja rica. Mas Paulo vai dizer que eles eram parceiros do ministério. Se você quiser conferir, dá uma olhadinha aí, Filipenses capítulo 4, verso 15 e 16. Olha o que Paulo diz. Filipenses 4, 15 e 16. Como vocês sabem, filipenses, nós somos, nos seus primeiros dias do Evangelho, quando parti para a Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no dar e receber, exceto vocês. Pois, estando em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas 2. Tinha uma igreja ali. Tinha uma igreja que buscava ajudar outros. Por isso que ele diz, no verso 3 a 5, em todas as minhas orações em favor de vocês, sempre oro com alegria, por causa da cooperação de vocês. Mas há uma segunda lição de Filipenses, capítulo 1. A alegria permanece mesmo em meio a circunstâncias adversas. Verso 12, Paulo vai falar que, verso 14 eu li, ele diz assim: quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu tem, ao contrário, servido para o progresso do Evangelho. Como resultado, tornou-se evidente a todos a guarda do palácio e a todos os demais que estou na prisão por causa de Cristo. Não só os presos, mas os guardas, a corte, eles ficaram sabendo que tinha um homem preso por causa de Cristo. Não porque matou, roubou, não, por causa de Cristo, porque simplesmente estava falando de Jesus. A lição aqui, irmãos, é essa: a alegria deve permanecer mesmo em circunstâncias adversas. E aí eu quero ver, forjar o crente que somos. Se alegrar quando tudo está dando certo, aí é fácil. Mas quando tem que operar os 2 joelhos, é difícil. Ou um já é suficiente. Né, Márcio? Quando estamos na iminência de perder um emprego, que é sustento para a nossa casa, e ainda assim, glória a Deus, aleluia. Sei não, hein? Ou quando você recebe uma notícia ainda mais desagradável de um médico dizendo que você, ou a pessoa, melhor dizendo, está com um câncer. Como que eu posso agora dizer assim: Senhor, vou me alegrar no Senhor com essa enfermidade? Ah, pastor, aí é exagero. Paulo está dizendo que a corte reconheceu que a prisão dele é para a glória de Cristo. Irmãos, tudo é para a glória de Deus. Tudo é para evidenciar a glória de Deus. Jesus disse isso. Quando ele vai à sepultura de Lázaro, ele diz assim: é para a glória de Deus. Lázaro está morto para a glória de Deus. Quando ele sair daquela sepultura, Deus vai ser glorificado. E se ele não saísse? Deus ia ser glorificado. A grande verdade, irmãos, é que a nossa alegria, ela é medida de acordo com aquilo que dá certo em nossas vidas.
Porque se der errado, na verdade, para algumas linhas teológicas, se der errado, na verdade, você nem com Deus está. Na verdade, se você não prosperar, Deus não está nem com você. E eu fico tentando imaginar, onde que está Paulo desse pessoal, né, na Bíblia? Porque Paulo, irmãos, aqui entre nós, na perspectiva deles, Paulo foi um fracassado. Paulo começa a vida na prisão e termina na prisão. Você sabe como Paulo morreu? Numa casa, preso, prisão domiciliar. Isso é sucesso? Para a maioria não, mas para Paulo foi lucro total. Combati o bom combate, terminei a carreira, guardei a fé, cumpri a missão, estou partindo para a glória. Então, irmãos, não venha mensurar o seu evangelho, a vida que Deus tem te dado, de acordo com as circunstâncias, porque às vezes elas são desfavoráveis mesmo, para todos nós. Tem dia que está chovendo, tem dia que não está, tem dia que tudo dá certo, tem dia que não dá certo, e é isso mesmo. Paulo diz assim, ó, o palácio, a igreja e as pessoas estão reconhecendo que eu estou aqui por causa de Cristo. Ele diz, quero que saibam, irmãos, que aquilo que me aconteceu, ao contrário, é para o progresso do evangelho. O evangelho tem que continuar. A alegria vem em viver para Cristo. Porque o 21 ele diz, porque para mim o viver é Cristo e o morrer lucro. Deixa eu te perguntar, vou perguntar para os pais. Você morreria pelo seu filho? Se quiser responder, você responde, mas pode ser só uma retórica. Você morreria pelo seu filho? Você entregaria um órgão seu para trazer vida para o seu filho? Algum fala assim, Deus? Certamente. Eu tenho certeza disso, que todo mundo aqui, sem dúvida alguma, faria isso. Se nós somos capazes, irmãos, de matar o nosso corpo para trazer vida para um filho, por que nós não somos capazes de matar a nossa vontade para ter a vida eterna em Cristo Jesus? Porque as nossas vontades falam mais alto do que viver para Cristo. Isso que Paulo está dizendo. Eu vivo para Cristo. Se eu tiver que morrer na prisão, eu vou morrer para Cristo. Esse é o evangelho da alegria. Esse é o evangelho que você ganha, mas que também você perde. Aquilo que eu falei no domingo, negócio de só vitória, só vitória, só vitória, esquece isso, irmãos. Não existe isso no evangelho puro e simples. C.S. Lewis, não existe. Só vitória, não. Pode ser só Camila, pode ser só isso, só aquilo. Mas só, não. Eles não entenderam, não. Mas não existe, irmãos. Quando eu vejo e ouço algumas pessoas, só vitória, irmãos, agora na minha vida vai ser só isso, só isso. Na primeira decepção, pequenininha, boba até, acabou.
Acabou, a pessoa não quer saber de Cristo, não quer saber de igreja, não quer saber de mais nada na vida dela. Quem dera que a vida fosse só vitória. Na verdade, nós deveríamos ser forjados e preparados para as derrotas e os fracassos, como disse Augusto Cury. Deveríamos preparar os nossos filhos para os fracassos, porque eles vão entender que, de fato, a vida não é fácil. Quem está falando é um médico, psiquiatra e pesquisador. Porque às vezes nós temos a tendência de preparar um lugar blindado para os nossos filhos e achando que a vida maltrata, irmãos. E vocês sabem disso. A vida não é fácil. Mas quando a minha alegria vem de Cristo, eu vivo para Ele e por Ele são feitas todas as coisas, pois a Ele a honra, a glória e o louvor. Agora, se eu sou capaz de entregar a minha vida pelo meu filho ou filha, por que às vezes eu vejo pessoas, não é vocês estão aqui, pessoas com dificuldade de entregar um tempinho para Cristo, aquele que vai me dar vida eterna. Porque entregar parte do meu corpo para o meu filho é saber que ele talvez viva mais 50 anos, 60, ok. Mas o maior legado que eu entrego para o meu filho não é parte de um transplante, mas é o legado espiritual para a vida eterna. E às vezes eu vejo pessoas se preocupando muito pouco com isso. Muito pouco. Não investe quase nada. Compra um celular de, 5, 6 mil reais e dá para uma criança. Não pode falar línguas estranhas aqui. E dá para uma criança, irmãos. Isso aqui é uma arma. A pessoa está entregando uma arma na mão de uma criança. É crime contra ela mesma e talvez outras pessoas. É crime. Isso aqui você comete coisas, atrocidades. E aí, quando você faz uma conferência infantil, pede um valor de, da cantina, 10 reais, um absurdo a igreja fazer um negócio desse e cobrar um negócio desse. E o filho dela ou dele está com um celular de 5 mil reais. E depois quer marcar gabinete com o pastor. Pastor, me ajuda o quê, irmão? Tira o celular da sua filha, do seu filho. Vende celular, faz dinheiro. Bota na aplicação, deixa lá por uns 10 anos para ele. Isso é investimento na vida dele ou dela. Irmão, estou falando como professor, meu Deus do céu, eu já ouvi coisa, estou terminando, tá? Eu já ouvi coisas em escola que é absurdo. Eu falo assim, eu não estou ouvindo um negócio desse. Isso é absurdo. A absurdidade, Augusto Kuzmans. É absurdo. A mãe pedindo ajuda, eu falei assim, se a senhora não está ajudando seu filho, quem sou eu, um miserável professor? Hoje eu falo aqui, né, liberdade, tira o celular. Criança não pode ter celular, irmãos. Não pode ter celular. Qual é a idade? Não tem idade. Quando crescer, começar a trabalhar e pagar por um, dá para ele. Quer dizer, ele vai se dar o celular. Pergunta a ele ali em cima. O celular que eu dei para ele. Qual foi o primeiro celular que eu te dei, Breno? Nenhum. Primeiro que eu tinha 4, né? Como eu vou comprar 4 celulares? Impossível. Vai trabalhar, meu filho. Deus vai te honrar. E aí você vai comprar o seu celular.
Sabe por quê, irmãos? As pessoas não vivem para Cristo, porque vivem sempre para o outro, e agradar ao outro, servir ao outro, servir ao outro, servir ao outro. Se eu tenho coragem de dar 5, qual é o mais novo agora, né? 12 mil, né? Tem gente que compra, irmãos. Tem gente que compra. Assim, vamos ser sinceros, 12 mil no celular. Tem que ter bala na agulha. Ou então nas Casas Bahias, até Jesus voltar. Porque, meu Jesus, é muito dinheiro, irmãos. Se eu ganhar, assim, esse aqui a igreja me deu. Não é 12 mil, não foi 12 mil. Mas assim, eu agradeceria. Mas eu acho que eu ia vender, brincadeira. Ia conseguir minha casa. Ia dar glória a Deus. Porque 12 mil, irmãos, é muito dinheiro. É um ano de trabalho de uma pessoa assalariado, praticamente, proporcionalmente. Dá. Aí você entrega isso aqui para a mão de uma criança, em mão de uma criança. E aí quando você quer investir numa escola, numa educação, numa formação, numa conferência, 50 reais, 20 reais, 30 reais, sei lá. Uma roupa para a criança dançar ou fazer alguma coisa aqui, ou na escola mesmo. Um absurdo isso. É muito caro. Porque não sabe viver para o Evangelho e do Evangelho. Bom, eu finalizo citando o verso 28. Se de alguma forma, sem de alguma forma deixar-se intimidar por alguns que se opõem a vocês. Para eles, isto é sinal de destruição, mas para vocês, de salvação. E isto é da parte de Deus. Irmãos, o que para alguns é destruição, distração, para os filipenses, salvação. O que para você é gasto, e para Paulo, morrer é lucro. E eu finalizo te fazendo uma pergunta. Qual é a sua causa de morte? A sua causa de vida, eu sei, eu acho. Se você tem família e tem filhos, pelos seus filhos e sua família. Sua causa de morte. Essa deve ser minha causa. Se eu não tenho uma causa para viver ou morrer, eu não tenho causa nenhuma. Paulo disse: eu tenho uma causa. Cristo. Cristo. Que ninguém, nem nada, venha roubar a nossa alegria. Mas tenha uma causa para viver e morrer por ela.